Hi pessoal, em vídeo anterior nós apresentamos de uma maneira introdutória a relação existente entre a estrutura dos coronavírus e o mecanismo de escape desses coronavírus. Para tanto, nós nos valemos da análise do genoma dos coronavírus. Como nós vimos, os coronavírus, eles usualmente apresentam cerca de 32.500 nucleotídeos, sendo que esses nucleotídeos eles são organizados em uma sequência que varia de 5 terminal a 3 terminal, em que essas proteínas não estruturais, elas usualmente apresentam menos de 22 mil, entre 22 mil, 20 mil nucleotídeos, e essas proteínas não estruturais, elas se localizam nos ORF 1A e 1B. Lembrando que os ORFs nada mais são do que uma sequência de trincas de códons, cujo tamanho mínimo é em torno de 150, e que esses ORFs eles começam e terminam com uma sequência específica de trincas de códons. De maneira que as proteínas estruturais, elas usualmente apresentam um tamanho superior a 22, 25, mais de 20 mil nucleotídeos. E como nós vimos, essas proteínas estruturais, elas são basicamente 4, a proteína N, a proteína M, a proteína E e a proteína S. Dessas, a proteína N, a proteína M e a proteína E, elas guardam uma estreita relação com a montagem dos coronavírus, ou seja, elas são importantes para a replicação do coronavírus. Enquanto que a proteína S é uma proteína superficial, na forma de espinho, que se localiza na superfície do coronavírus, apresenta essa forma de espinho invertida, em que a base está para a superfície externa do coronavírus, enquanto que o ápice está de permeio à camada bilipídica, que também apresenta as proteínas M e E de permeio, ou seja, a proteína de membrana e a proteína de envelope nessa camada bilipídica. No interior dessa esfera, nós encontramos a proteína N, ou seja, o núcleo capsídeo, que é uma proteína que envolve o RNA viral. De maneira que modificações, tanto nessas modificações, ou melhor dizendo, mutações, tanto nessas proteínas não estruturais quanto nas proteínas estruturais, elas determinarão, ou podem determinar, melhor dizendo, alterações no comportamento biológico do coronavírus, na direção de uma menor antigenicidade relativamente ao estímulo dessa resposta imune e, consequentemente, burlar esse sistema imune, como também essas mutações podem induzir um comportamento biológico mais agressivo, caracterizado por um maior contágio, uma maior transmissibilidade, uma maior infectividade e também uma maior letalidade. De maneira que nesse vídeo de hoje nós estudaremos os mecanismos responsáveis por esse escape do sistema de vigilância imune do organismo, que, ressalto novamente, guarda uma estreita relação com essas proteínas não estruturais e estruturais identificadas no genoma, no mapa genético do coronavírus.
tendo ingressado na célula por meio da ligação dos coronavírus, da SARS e da Covid-19 na enzima conversora da angiotensina 2, ACE2 ou ECA2, bem como por meio da ligação da sua região de clivagem central polibásica, que fusiona-se na membrana plasmática. E no caso do coronavírus da MERS, a ligação no receptor DPP4, ou seja, dipeptidilpeptidase 4 ou CD26, esse coronavírus ingressa no meio intracelular, oriundo do meio extracelular, onde é envolto por uma membrana plasmática, formando um vacúolo. No interior desse vacúolo existem enzimas lisossomais oriundas do próprio organismo, bem como também enzimas virais. Enzimas virais e enzimas lisossomais, que em um pH ácido, promovem a destruição de fragmentos desse coronavírus, de maneira a resultar somente no RNA, que é liberado em nível intracitoplasmático. Feito isso, ocorrido isso, o coronavírus ele utiliza um maquinário para capear esse RNA em nível intracitoplasmático. Maquinário esse constituído por enzimas não estruturais, denominadas NSP 10, 13, 24 e 16, que promovem um capeamento desse RNA por meio da adição de guanosina. Também, concomitantemente com esse capeamento desse RNA, nas proximidades da região da extremidade 5 terminal, adiciona-se o grupamento metila, de maneira também a contribuir para esse capeamento, para essa burla, para essa falta de reconhecimento dessa molécula de NRA. Também os coronavírus, por meio de proteínas não estruturais NSP15, com atividade de endorribonuclease, eles promovem a destruição nessa proximidade da extremidade 5 terminal de poliuridina, de maneira a evitar o reconhecimento desse RNA pelo adaptador MDA5, ou seja, pela proteína 5 associada à diferenciação do melanoma, que conjuntamente com outra molécula adaptadora, o RIG, ou seja, o receptor semelhante ao gene 1 induzido por ácido retinóico, promovem também o reconhecimento, melhor dizendo, o censuramento em nível intracitoplasmático, transmitindo esse sinal que foi captado pelos receptores TLR7, TLR8 e TLR3 em nível endossomal na rota metabólica, de maneira a originar a síntese e secreção do interferon alfa. A próxima fase consiste justamente de escape dos coronavírus, consiste justamente na não ativação desse complexo enzimático constituído pelo RIG1, MDA5 e PCR, também por proteínas
presentes no genoma viral, dentre as quais a proteína N do SARS-CoV-1 e as proteínas NS4 e NS4A e NS4B presente no MERS, que são enzimas que inibem a ativação desse RIG1 por meio da inibição da ativação dessa molécula ativadora RIG1 pela molécula TRIM25. Também essas moléculas, essas proteínas não estruturais, como a NS4A e a NS4B do vírus da MERS, por antagonizar essa enzima RNASEL, que é uma enzima que promove a destruição do RNA viral, ao antagonizar essa enzima que promove esse reconhecimento, os coronavírus, especialmente o da MERS, ele promove a liberação ou seja, a falta de reconhecimento dessas dupla fitas do RNA, porquanto essa enzima ela destrói essa molécula, essa dupla fita do RNA em nível intracitoplasmático, de maneira que antagonizando essa molécula NS4B, antagonizando essa enzima RNASEL, ela evita o reconhecimento dessa molécula do RNA pela PKR, ou seja, o receptor da proteína quinase. E, consequentemente, também bloqueando a rota de síntese e secreção do interferon alfa. De maneira que, como nós vimos em vídeos anteriores, a ativação da resposta imune inata aos coronavírus depende em grande parte da ativação de receptores do tipo Toll-like, que se localizam tanto na membrana plasmática quanto em nível da membrana endossomal. De maneira que esses receptores, eles reconhecem não somente antígenos superficiais expressos na superfície pelos coronavírus, como também antígenos sintetizados e secretados por esses coronavírus, assim como antígenos desses coronavírus decorrente da sua destruição por mecanismos de defesa do organismo. De maneira que, em nível intracitoplasmático, se ressalta o reconhecimento de fragmentos do RNA viral por receptores do tipo Toll-like 7 e do tipo Toll-like 8, que reconhecem fragmentos do RNA viral contendo uma fita simples do RNA. Já os receptores do tipo Toll-like 3, ou seja, TLR3, eles reconhecem fragmentos do DNA constituído por uma dupla fita desse RNA viral. De maneira que proteínas estruturais presentes nos coronavírus da SARS-CoV, ou então por proteínas não estruturais presente no ORF4B
de coronavírus da MERS, eles são capazes de inibir esse reconhecimento desses antígenos virais constituídos por fragmentos de RNA de uma simples fita, constituídos por uma simples fita, tal como os TLR 7 e 8, ou então desses fragmentos de RNA constituídos por uma dupla fita, no caso dos TLR-R3, Toll-like do tipo 3. De maneira que essa inativação desse reconhecimento desses receptores determina uma inativação a proteína da enzima do tipo TBK1, ou seja, da tanquiquinase de ligação. Inibição da enzima essa que também pode ser decorrente da inativação dessa proteína, dessa enzima, via STING, CGS STING, que é uma rota de sinalização que também resulta na ativação dessa proteína TBK1, de maneira que essa protease papaina-like, que é uma enzima também presente no SARS-CoV, ele é capaz de inativar essa sinalização CGS STING, de maneira a inativar essa proteína, essa rota de sinalização que, como já mencionado, resulta na síntese e secreção dos interferons, especialmente do tipo alfa, que apresenta atividade antiviral. Finalmente, o mecanismo de escape dos coronavírus humanos, entre os quais o SARS-CoV-2, guarda uma estreita relação com a inibição da fase final de síntese e secreção dos interferons, porquanto os coronavírus humanos eles apresentam um maquinário de enzimas que bloqueia, inativa a fosforilação dos fatores de transcrição IRF3 e NF-κ-beta, de maneira que esses fatores de transcrição não fosforilados ou inativados, eles permanecem no citoplasma, não migrando para o núcleo, consequentemente não ativando em nível nuclear genes responsáveis pela síntese e secreção dos interferons. Dentre esse maquinário de enzimas se destacam as enzimas PLP dos SARS-CoV, a enzima N, as proteínas não estruturais ou enzimas não estruturais presentes no ORF3b, no ORF6, que talvez possa também contribuir para esse mecanismo de inibição ou de não fosforilação, de inativação do IRF3, ou seja, do fator 3 de transcrição do interferon. Também essas enzimas PLP, bem como presentes no SARS-CoV, bem como as enzimas não estruturais presentes no ORF4b e no ORF5 do coronavírus da MERS, também inibem essa ativação do NF-κ-beta, ou seja, do fator de transcrição nuclear kappa-beta, semelhantemente não possibilitando a fosforilação desse fator de transcrição e, consequentemente, a sua não migração
para o núcleo e, consequentemente, inativando esses genes, ou não ativando, melhor dizendo, os genes responsáveis pela síntese e secreção dos interferons. Também é importante ressaltar que os SARS-CoV, o mecanismo de escape do SARS-CoV, ele não somente ocorre em nível da célula pulmonar, ele também pode ocorrer em nível das células do sistema imune. E basicamente relacionados com esse mecanismo de escape da destruição dos coronavírus por interferons sintetizados e secretados em nível das células do sistema imune, tal como ilustrado em tela, que se trata de um plasmócito, de um linfócito B transformado. Basicamente, essa inibição se deve a proteínas presentes na estrutura do SARS-CoV, tais como as proteínas não estruturais 3A, que bloqueiam a interação, a ligação dos interferons em receptores para os interferons em nível da membrana plasmática, receptores esses que guardam uma ligação com fatores tais como o JAK1 e o TYK2, que são quinases, ou melhor dizendo, enzimas sinases, que se preferirem. A JAK é a Janus quinase e a TYK2 é a tirosina quinase. De maneira que, não possibilitando essa ligação, não ocorre a ativação desse sistema enzimático em nível intracitoplasmático, consequentemente, não ocorre a ativação da cascata de fosforilação, de maneira que, semelhantemente à não ativação por fosforilação do fator 3 de transcrição do interferon, também no caso da célula imune, dos plasmócitos, não ocorre a ativação do fator 8 de transcrição do interferon em nível da célula imune, do linfócito B transformado, do plasmócito, porquanto proteínas como as proteínas não estruturais NSP1, bem como proteínas não estruturais presentes no ORF6, podem bloquear seja a ativação desse fator 8 melhor dizendo, fator 9 de transcrição do interferon, ou então bloqueando a sua migração para a região nuclear, a sua migração do citoplasma em direção à região nuclear, tal como as proteínas não estruturais ORF6 presentes também na estrutura do SARS-CoV, de maneira que, não ocorrendo a ativação desses genes em nível nuclear, genes responsáveis pela síntese e secreção do interferon, secreção para o nível intracitoplasmático, não ocorre a destruição dos SARS-CoV, dos coronavírus humanos, por meio da inibição dessa síntese, principalmente do interferon alfa. Nesse vídeo nós estudamos alguns dos mecanismos de escape dos coronavírus, especialmente da SARS e da MERS, relativamente à resposta imune do organismo, do sistema de vigilância imune do organismo a esses dois tipos de coronavírus. Lembro a você que, pela semelhança estrutural que existe tanto em relação ao SARS-CoV-1
da SARS quanto ao SARS-CoV causador da MERS, relativamente ao coronavírus da Covid-19, ao SARS-CoV-2, esses mecanismos de escape apresentados por esses coronavírus, mecanismos esses que guardam uma relação com as proteínas estruturais e não estruturais presentes na estrutura desses coronavírus, que novamente ressalto para vocês, é bastante semelhante à estrutura do coronavírus, da Covid-19, do SARS-CoV-2, tais mecanismos podem ser extrapolados em termos de SARS-CoV-2, de Covid-19, de maneira que a esses mecanismos, quando nós estudarmos relativamente à resposta imune do paciente ao SARS-CoV-2, à Covid-19, a esses mecanismos serão adicionados outros que são específicos, mecanismos de escape específicos do SARS-CoV-2. Assim, se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo os meus vídeos de imediato, assim que eu postar, porquanto eu confesso para vocês que eu não sou muito... Tem um defeito, eu teria que ser mais regular, mas eu elaboro os vídeos à medida do possível, e assim que eu elaboro, eu publico, e publico porque se ficar no meu computador aqui, eu sempre vou achar que ele pode ser aperfeiçoado e eu vou levar muito tempo para publicar. Então, se você gostou do meu vídeo, quer continuar assistindo, receber eles de imediato, inscreva-se aí, clique no botão do canal aí e que você receberá eles de imediato. E também eu sugiro a você, se não gostou, colocar nos comentários, não gostei disso, não gostei daquilo, ou então se tiver uma ideia acerca de algum comentário que eu faça nesses vídeos, ou então alguma ideia do autor que eu passe para você nesse vídeo, que você concorda ou discorda, também vá lá nos comentários e deixe registrado. Se você tiver uma ideia que é também extremamente importante relativamente ao tema que é abordado no vídeo, vá lá e comente, deixe registrada a sua ideia, porque ela pode contribuir para elevar o senso crítico de alguma pessoa aí que vai ler esse comentário. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.